Uma boa noite de quinta-feira para todos. Nós estamos aqui com o propósito de dialogar, bater um grande papo aí sobre a questão das eleições 2022. É necessário que a gente estabeleça um diálogo, desenvolva o pensamento, a conversa para poder fazer a coisa certa. Estamos aí há 20 e poucos dias da decisão final para o nosso Brasil. E essa eleição ela tem algo completamente diferente das demais. Ela não representa somente a escolha de Bolsonaro ou Lula. Como Haddad, o candidato Haddad bem disse, na realidade é a escolha entre um regime político e outro. São dois destinos completamente diferentes. Então, a gente precisa entender que esse momento está acima de gostar do Bolsonaro, gostar de Lula. Não é nada disso. É por isso que se torna tão grave, é por isso que se torna tão importante nós dialogarmos, nós conversarmos entre os que votam Bolsonaro, os que votam 22 e dialogarmos com o pessoal que vota 13. Você que vota 13, eu não sei se você vai vir aqui assistir, mas você é bem-vindo aqui. Eu gostaria de dizer para você vir, tecer seus comentários, é claro, se educados, vão ser devidamente respondidos, até por vídeo, tá? Você é bem-vindo aqui no canal. É necessário termos esse diálogo. Uma coisa que aconteceu no nosso Brasil que é muito triste, todo mundo está vendo, existe uma guerra entre o pessoal 13 e o pessoal 22. Espera ali, a pessoa que vota 13 e a pessoa que é 22 são seres humanos que pagam impostos, são filhos de Deus, são pessoas importantes, todos são importantes, todos os brasileiros são importantes. É por isso que travar esse diálogo, essa troca de ideias é importante. Hoje em dia não, é xingamento, é troca de pancadaria, de palavras, um matando o outro, já está chegando nesse absurdo, gente. E não é isso que importa, não é isso que nós queremos. Nós queremos um diálogo, nós queremos chegar a ideias. Qual é o caminho melhor para o nosso Brasil? Nós, como 22, cremos que o melhor é o candidato Bolsonaro, não somente o candidato Bolsonaro, mas as propostas, a ideologia, vamos dizer assim, os caminhos e as pautas defendidas pelo Bolsonaro, não propriamente a pessoa do Bolsonaro. Grava aí, você que é 13, pensa, eu aqui não morro de amores por Bolsonaro não, nem o conheço pessoalmente, esse povo aí tem a vida deles. Mas o que representa um, o que representa o outro? Qual é a proposta de um e qual é a proposta do outro? É isso que nós precisamos entender de vez, tá? E se você, como eu já disse, vota 13, vem cá, vamos conversar, né? Então, para começar, eu tenho uma confissão para todos vocês. Alguns aqui vão falar, nossa, que estranho. Existia uma época na minha vida, tá? Que eu não gostava de política, mal poderia ouvir a palavra política. Não gostava muito, tinha que votar, eu ia votar, e eu votava pela pessoa que me parecia mais esclarecida, que me parecia mais sincera. Eu escolhia pela pessoa, eu não ia por ideologia, eu não ia por partido, nem por programa de governo. E é assim, muitas vezes a gente faz quando a gente não gosta de política, de ouvir, de se informar. A gente vai ao sabor de uma intuição, que nem sempre é a mais correta. A intuição às vezes pode nos trair, tá? Então o que eu gostaria de falar aqui para você, a gente precisa ter embasamento no que a gente vai fazer. E eu votei ali em 2012, eu votei no Haddad para prefeito de São Paulo, algo que hoje eu não faria jamais. Eu vou explicar para vocês por que eu não faria e por que eu mudei de ideia. Como é que acontece de uma pessoa que, por diversas situações, acho que eu votei no PT em 3 ou 4 ocasiões, né? E tô sendo bem sincero, eu votava de repente num candidato do PSDB, do PT, e não queria saber muito profundamente, né, o que vinha representar aquela figura na administração pública da minha cidade, do meu estado, do meu país. E a coisa não mudava, né? E eu não entendia o motivo, eu não entendia o porquê. E aí a gente vai refletir o motivo. E um dos motivos, eu vou falar de vários, tá? Nesses diálogos, nessas conversas que a gente vai ter por aqui, né? Um dos grandes motivos e objetivos da esquerda, na realidade, é dominar. Na realidade, a esquerda, né? Se você for ver
ideologia marxista, e depois a derivada da ideologia marxista, que vem de Antônio Gramsci, que era um italiano, que entendeu que na realidade, não, a revolução a gente não vai fazer com tiros, com bala, nem com canhão, nada disso. A gente vai fazer com ideias. Então a gente vai tomar as universidades públicas, a gente vai tomar a mídia, a gente vai invadir, né, a cultura, a música, a gente vai desconstruir, né, o que é belo não interessa, a gente vai mudar. Não, vamos botar um pouco do que é feio aqui, a gente vai transformar a mente dessas pessoas e vamos adequá-las a uma questão revolucionária. Quer dizer, a arte revolucionária, se é que pode ser chamada de arte, vai ser uma coisa meio feia, né? Igual você vê hoje, a música que está predominando aí no Brasil é funk, né? Então, por que? Nada contra quem gosta disso, mas por que não é uma música instrumental ou coisa do tipo? Não, porque é interessante que apreciem uma coisa de 4 notas, que não pense muito. O interessante é colocar isso para essas pessoas. Então a revolução que eles estão fazendo é na cabeça das pessoas. Para quê? Para que elas aceitem eles, né, esses políticos, com necessidade de domínio de forma mais fácil, sem questionamento, né? Então, assim, o que está acontecendo? Qual é o objetivo maior da esquerda? É o caos, é a instalação do caos. Para e pensa aqui comigo, o que é mais fácil de dominar? Um povo que está tudo bagunçado, que não está nem aí para arte e cultura, é um povo que não sabe se é homem, se é mulher, se é uma árvore, se é um transatlântico. O que é um povo que não está ligado na família, no que é realmente verdade? É mais fácil dominar um povo assim, não é? Mas o povo que vai atrás da verdade, o povo que é embasado na família, o povo que tem fé em Deus, que acredita em uma inteligência superior à nossa, que está regendo e administrando as coisas todas e vai cobrar contas, né, de um homem pecador que tem erros, né? Mas nós temos o Salvador Jesus Cristo que nos liberta do pecado, de um mundo mau. Então, quem tem uma fé, né, seja o católico, seja o evangélico, seja qualquer outro aí, o que acontece? Ele tem uma fé, ele tem uma família, ele sabe que ele é homem, ele sabe que ele é mulher. Então, assim, na questão de... Vamos ver o caos como se instala em diversas frentes, em diversas ideias. Por exemplo, na questão de políticas públicas, né, você vem com as cotas para negros. Nossa, nada, absolutamente nada contra os negros. Somos todos, não tem raça negra, tem raça humana, né? Onde todos somos irmãos, e essa questão do negro, do branco, do japonês, do amarelo, todos somos da raça humana e devemos caminhar juntos, né? Não pode haver separação alguma por tipo de pele, né? Eu não acredito em cotas para negros, para japoneses, para brancos. Eu não acredito em cota por cor de pele. Eu acredito em cota social, por exemplo. Vamos pensar assim: a pessoa é pobre, não tem condições de fazer uma universidade pública, precisa de um incentivo. Ok, isso se justifica, isso pode ajudar, mas feito com sabedoria, né? Porque o Lula, por exemplo, implementou isso e deixou todos os jovens endividados sem condição de saldar a dívida. Então, uma cota social, por exemplo, seria até uma ideia interessante a se discutir, mas por cor de pele, o que isso vai suscitar ali no futuro? Não são palavras minhas, meus amigos, é de Thomas Sowell, um dos grandes economistas vivos, negro, e um grande filósofo. Por que eu friso que ele é negro? Porque ele vai contra todas essas ideias. Escreveu um livro inteiro provando com indicadores que as cotas raciais, né, a longo prazo não produz efeito nenhum e produz efeitos negativos para todas as questões do país. E fomenta o racismo, porque o branco vai... mas por que ele consegue, eu não e tal? E começa aquela confusão toda. As pessoas perante Deus são iguais, a cor de pele, as expressões, as origens são diferentes. Porém, a questão de você ter algum benefício deve ser de origem social. A pessoa que não tem condição de bancar aquilo, ela é ajudada. Então você vê que o caos vai se instalando de várias formas, seja ela pela filosofia, pela arte,
por tudo, né? Só que tem uma coisa muito séria, meus amigos, que é a questão de manter o povo na insegurança. O que vem a ser isso? Na realidade, pare e pensa, o que instala caos, né, nas nossas vidas? Além de tudo isso que eu já falei, manter o povo em estado de alerta, inseguro, né? Então isso faz com que o povo peça por mais Estado, peça por mais governo, né? E o governo vai impor o que ele deseja, né? Então o que acontece? A gente fica refém dos criminosos e fica refém dos governos. Aí vem a questão, por exemplo, do desarmamento, né, dentro desse contexto de segurança. Por que a gente deve ter o direito de possuir arma para defesa pessoal, né? Porque os bandidos, as quadrilhas, eles já têm esse armamento. E eu vou explicar de onde vem esse armamento pesado que essas quadrilhas, os narcotraficantes têm. Eles não vão passar por todo o processo psicotécnico, psicológico e tudo que uma pessoa normal passa para obter um certificado. De jeito nenhum. Ele vai tão somente, né, adquirir aquela arma de meios ilícitos. Isso não vai alterar nada para a bandidagem. Legalizar não vai alterar. Ao contrário do que a esquerda fala, eles falam que vai alterar, que vai mudar, que vai ter mais arma. Mentira, não vai ter mais armas. Vai ter pessoas mais seguras e vai acontecer o que aconteceu no governo Bolsonaro. Os índices de homicídios foram reduzidos. Isso é importante frisar. A segurança aumentou em todos os patamares, tá? Mas uma coisa importante, que a esquerda faz instrumento, e é isso que eu quero trazer no dia de hoje, na questão da violência, na questão do caos, que vem a violência, você tem a questão do tráfico internacional de drogas. Mas o que vem a ter o PT, Lula com isso? Eu vou dizer para vocês, tudo. E isso aqui está no livro aqui, sensacional, chama Hugo Chávez, o Espectro. Eu já falei desse livro numa outra situação, num outro vídeo. Esse livro fala de todo o conchavo na América Latina, onde Hugo Chávez, lá há muito tempo atrás, ele fez contatos ali com o Oriente, inclusive com terroristas do Hamas, com o pessoal mais do Oriente, né? E eles fizeram acordos na questão de drogas, né? Porque eles também lá têm a produção de ópio e recebem outros tipos de drogas. E lá os terroristas pagavam com armamentos, né? Então Chávez tinha toda uma ponte até maior do que a do Lula, inclusive, nessa situação. Esse livro aqui explica muito bem as relações de Chávez com o Oriente Médio, lá com alguns grupos terroristas, na troca de drogas e de armas. Mas aí o que acontece? Onde vem a participação do Lula? E eu vou até aqui falar para vocês, ler um pedacinho, um trecho do livro, mostrando as evidências, onde Lula participou diretamente da eleição de Chávez, da eleição de Maduro, tá? Isso aqui está falando muito claramente, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só que interessante. Vamos lá. Olha lá, uma derrota de Chávez em 2012 seria igual ou pior à queda do Muro de Berlim. Tá? Um comentarista falando que Lula pensava desse jeito. O ex-presidente sugeriu a criação de um comando de campanha sediado no Brasil, que ele coordenaria pessoalmente, ao lado de José Dirceu, como peça central da sua estratégia. Lula enviaria para Caracas o publicitário João Santana, você já deve conhecer o João Santana de outros carnavais, né? Que havia comandado sua campanha à reeleição em 2006. E a vitória de Dilma em 2010. Mas depois Lula foi pessoalmente à Venezuela para tratar dos detalhes de seu apoio. Em 2012, João Santana foi quem assinou a campanha do chavista, posteriormente a de Nicolás Maduro, né, que disputou a presidência após a morte de Hugo Chávez. Os detalhes da operação desenhada por Lula
só se tornaram conhecidas 5 anos depois, com o resultado da Operação Lava Jato, a velha e boa Operação Lava Jato, uma das maiores investigações do crime de corrupção realizada na história do Brasil. A mulher de João Santana, também sua sócia Mônica Moura, assinou o acordo de colaboração com a Justiça Brasileira, por meio do qual revelou entre vários crimes cometidos em uma série de países da América Latina como foi sua atuação, bem como a do marido, nas eleições presidenciais da Venezuela, meus amigos. Então é isso. E depois, lá na frente do livro, vai falar que o Lula investiu milhões na eleição desse camarada aí, e depois mais milhões na eleição de Maduro. E você viu o que Chávez e o que Maduro fizeram com a Venezuela. Hoje existe um grupo forte em termos de militares ou paramilitares, sei lá, né? O povo que faz a segurança ali daquele regime, aquele maluco mandando em todo mundo e o povo na miséria. Como é que você entende o que está acontecendo lá? Como eu falei no outro vídeo, 70% de votos para Bolsonaro na região que o povo está vendo fugir do comunismo, fugir da esquerda. Então é isso que acontece, meus amados. E aí você vê a questão ali que o tráfico de drogas, ele tem um ciclo. Ele tem um ciclo que vai fazer com que o país entre numa degradação. O que aconteceu aqui no Brasil? Os morros do Rio de Janeiro, né? As quadrilhas aqui em São Paulo, né? Aqui é o PCC, um é o PCC, outro Comando Vermelho. O Comando Vermelho é do Rio, aqui é o PCC. Então esses grupos armados, tudo tem contato com as Farc colombianas e congregados todos juntos no Foro de São Paulo que o Lula e o Fidel Castro fundaram. Estão todos juntos nisso aí. E o que acontece? Quanto mais o tráfico de drogas fluir, aumenta a insegurança do povo, o povo pede mais Estado e o Estado vai dominando mais e a droga vai correndo mais solta, a violência vai aumentando e o povo cada vez mais preso, cada vez mais escravo, cada vez mais refém. E isso não para aí, né? A gente tem, hoje eu vou falar sobre a violência, mas tem os desdobramentos, né? Econômico, os desdobramentos espiritual, porque nesses lugares eles ceifam a possibilidade de você cultuar livremente, né? O seu Deus, a sua religião. Eles vão cortar isso aí, porque isso aí estabelece força, vitalidade. Lembra que eu falei? Família, Deus, pátria, nação, todos esses valores torna o cidadão mais forte e mais difícil de ser dominado. Então, o que acontece? Eles querem ir cortando todos esses laços de família, de referencial, de valores, de sexualidade. Imagina, a pessoa não sabe nem o que ela é, se ela é um Transformers, se ela é um ônibus, ela não sabe o que ela é. Eu sou um transônibus, tenho que começar a andar pela rua e parar nos pontos. Misericórdia, a gente não sabe o que é. É fácil de dominar, uma pessoa que não sabe nem a sua própria identidade vai ser dominado facilmente. Mas nós sabemos quem somos. Nós somos brasileiros, queremos trabalhar, queremos paz, queremos tranquilidade para cultuarmos, né, para lermos, para divulgarmos as nossas ideias sem sermos cerceados, como já está acontecendo. Eu já ganhei medalha ali do Facebook, a sua conta foi aí, né, vai cair no alcance aí em 90 dias. Então vejam só o que está acontecendo, né? Então é isso, eles vão promover a insegurança, meus queridos, a insegurança cada vez maior. E o que é muito interessante, o povo cada vez mais inseguro, cada vez menos capaz de se defender, né? E eles vão temer, vão ficar inseguros em duas frentes, né? Integridade física, integridade material. Olha o que está acontecendo. Mal o Lula aí venceu aí o primeiro turno, foi para o segundo turno, já tem gente requerendo a moradia social. O que vem a ser moradia social? Você tem uma casa aí de 3 quartos, então você vai ter que ceder um quarto para uma família, outro quarto para a família, outra família, e você mora em um quarto. Isso não é mentira, isso não é brincadeira. A questão
questão de moradia social já teve, inclusive, aí projetos de lei já rondando o nosso Congresso. E isso é a mais absoluta verdade. Afinal, se você procurar aí na internet, você vai ver, o povo brasileiro é muito consumista, o povo brasileiro, ele consome demais. Veja bem, só precisa de uma televisão, hein? Não precisa de duas televisões. Não, uma tá muito bom. Vai ver onde esse homem casou. Vai ver onde esse homem vive hoje em dia lá em São Paulo. Vai ver se ele tem uma televisão só. Pro povo, que se lasque. Eu ando ouvindo aí o pessoal falar, né? Virou até uma piadinha, né? Questão de picanha. Desde quando, na época de Lula e Dilma, o povo comia picanha muito fácil? Nunca foi assim, não. Então é hora da gente começar a ver os fatos, né? Passar e congregar com as pessoas que têm opinião diferente através de fatos. Não acreditem em mim, pesquisem, façam a sua própria pesquisa. Hoje estamos na era da informação, né? Você tem aí diversos meios, né? E você tem que ir somando. Agora, eu vou dar um conselho para todas as pessoas, vote 13, vote 22. Olha, Folha de São Paulo, Globo, UOL, Terra, MSN, a maioria desses estão contaminados. Então você tem que checar, buscar as fontes, ver preferencialmente prova material, né? Vídeos, igual esse livro que eu falei para vocês, de Hugo Chávez, O Espectro. Ele é muito interessante, que ele dá todas as fontes, tem documentos assinados, tem fotografia, né, de reuniões que teve do Foro de São Paulo. Então é tudo muito bem documentado, tudo muito bem planejado. Pessoal, vamos trabalhar com fatos, vamos passar para a turma do 13 os fatos, né? Não é com xingamento, não é com briga na internet. Eu falo, mas eu já troquei uns arranca-rabo aí com o pessoal da internet, sabe? Uns debates, tudo, a gente acaba meio se descontrolando aí, falando coisa e ouvindo coisa também, né? O que é muito normal, mas não é esse o caminho. O caminho é entender que todos querem o bem do Brasil. Eu acredito que muita gente que vota 13, que vota no Lula, quer bem o Brasil. Só que o problema é que eles querem bem o Brasil e talvez não, e com certeza eles não têm fatos concretos do que o pessoal da esquerda pretende. Então esse é o nosso papel. Nosso papel é elucidar, o nosso papel é trazer luz, né? Como o versículo lá, o João 8,32, né? Conhecereis a verdade vai te libertar, a verdade é Jesus. Então Jesus, ele é a suprema verdade, ele é a verdade para todos nós, porque ele é Senhor de tudo está debaixo do poder do nosso Deus. Então ele quer que as pessoas encontrem fatos verdadeiros. Mais vale um fato que vai te deixar incomodado do que uma mentira que vai te deixar tranquilo. Tá bom, meu querido, meu amado? Todos vocês, vamos juntos, tá? Desfazer todo esse engano. A gente quer o melhor para o Brasil. Eu tenho certeza que você também quer. Para você, para os seus filhos e para a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente. Qualquer dúvida, não fique com ela. Escreve aqui embaixo, sugira, né? Faz uma sugestão aí de um tema, tá? Que eu vou responder para você. Eu vou pesquisar. Muita coisa eu não sei. Vou pesquisar e vou trazer para você, porque você merece conhecer a verdade. Grava isso, a melhor frase aqui. Você merece conhecer a verdade. Um grande abraço, fique com Deus.